Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Doutrina Viva. Estamos hoje dando prosseguimento ao curso 1, Educação Espírita Cristã, e hoje a gente inicia o módulo 2, que é o participante e o facilitador. Os nossos objetivos desse módulo são os seguintes: refletir sobre perfis e tarefas do facilitador nesse momento de transição e refletir sobre o adulto, estudante e suas características no processo de aprendizagem. Nós vamos ter então dois temas, o primeiro, o participante, e o segundo, o facilitador. E nesse vídeo a gente vai tratar então do participante. Primeiramente, é importante que a gente entenda que existem diferenças entre a educação de adultos e a educação de crianças. E para isso a gente traz aqui uma citação de Lindemann, que ele diz o seguinte: existem 5 pressupostos chaves da educação de adultos, que a gente vai tratar agora. O primeiro, adultos são motivados a aprender quando percebem que suas necessidades e interesses são satisfeitos. Por isso, estes são os pontos mais apropriados para se iniciar a organização das atividades de aprendizagem do adulto. Então, inicialmente, é preciso que a gente esteja atento às necessidades daquelas pessoas que vêm estudar conosco. O que elas trazem de bagagem? É claro que é muito difícil entender quais são as necessidades mais profundas, porque muitas vezes a pessoa precisa primeiro de um espaço, de uma abertura, de se sentir confiante, para que ela possa aí sim compartilhar suas necessidades. Mas na condição de facilitadores, o que nós temos que fazer é buscar compreender o quanto antes essas necessidades e para que os nossos estudos eles tenham relação com isso que os participantes buscam. É claro que nós vamos precisar então de muita abertura, de muito diálogo para entender, mas o fato é que o participante chega ali então com esses motivos, muitas vezes escondidos por trás de eu tinha curiosidade, eu queria saber, eu tinha um parente espírita, mas no fundo são várias as questões que motivam as pessoas a estarem ali. Isso é o que a gente vai tentar descobrir ao longo dos estudos. O segundo ponto que Lindemann traz: a orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida. Por isso, as unidades apropriadas para se organizar seu programa de aprendizagem são situações de vida e não de disciplina. Então aqui também vai uma diferença entre muitas vezes aquele processo de educação, aquele processo pedagógico, que na criança ela consegue se motivar muitas vezes por questões de disciplina, como por exemplo cumprir uma tarefa, terminar algo no prazo, 2 grupos competindo, qual consegue terminar antes. Isso para adulto não vale da mesma forma. Então o adulto precisa ter o aprendizado centrado em questões de vida. E essa abertura para que os participantes tragam as suas experiências de vida vai fazer sentido para outros, não só para aquele que está compartilhando. É o que às vezes nos nossos estudos, quando a gente está preparando, às vezes ali um roteiro, um encontro, a gente precisa pensar o e daí? Então eu estou falando de um tema às vezes também complicado, como planejamento reencarnatório. Eu tenho que pensar no e aí? O que isso aqui tem ligado com uma experiência de vida? Quais exemplos de vida podem estar relacionados para que as pessoas entendam que o planejamento reencarnatório é algo importante e que faz diferença na vida delas? Então o adulto precisa ter essas situações de vida envolvidas naquele contexto de aprendizagem e não meramente teóricas e não descoladas. É interessante, muitas pessoas podem ter aí, claro, uma queda por história ou por problemas mentais simplesmente, mas a questão do estudo estar centrado em experiências de vida vai fazer com que esses frequentadores tenham mais interesse por aqueles conteúdos que estão sendo trazidos. Vamos para o terceiro ponto. A experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender. Logo, o centro da metodologia da educação do adulto é a análise das experiências. Alguns colegas às vezes comentam do risco de que eventualmente um estudo se transforme em uma grande terapia de grupo. Não é isso, mas é claro que, estando vivenciando situações, muitas pessoas vão querer trazer isso e é desejável que elas tragam, para que uma determinada experiência de vida se relacione com aquele tema de estudo. E isso fará com que outras pessoas entendam o assunto de outra maneira. Isso aqui também é mais um convite para que a gente entenda que a experiência do facilitador ela não é absoluta, ela não é única.
Então, por vezes, nós vamos preparar um estudo, pensar em situações de vida, imaginar exemplos práticos e, às vezes, no estudo, quando nós abrimos a palavra, vemos que tem colegas que compreenderam o assunto de maneira completamente diferente pelo simples fato de terem outras experiências de vida. E mesmo para colegas mais tímidos, essas experiências de vida de outros farão toda a diferença, porque isso de alguma maneira ou nos prepara para uma situação que ainda vamos viver ou explica algo que nós já vivemos, e o adulto se interessa muito por isso. O quarto ponto é: adultos têm profunda necessidade de serem autodirigidos. O papel do professor é engajar-se no processo de mútua investigação com os alunos e não apenas transmitir-lhes seu conhecimento e depois avaliá-lo. Então aqui percebemos também uma outra grande diferença com relação ao ensino das crianças. Não podemos imaginar então que uma prova no fim do semestre ou no fim do ano vai servir como motivação para aquelas pessoas, para os adultos que estão ali vindo. Então nós não somos a fonte do conhecimento. Isso também se entrelaça com o que nós vamos falar mais à frente, quando estivermos falando de técnicas e metodologias de ensino, com a importância de citar as fontes, de dizer de onde nós tiramos aquelas informações. Por quê? Além disso, o adulto ele não se satisfaz com fazer uma prova, mas ele precisa ser autodirigido. O que isso quer dizer? Que as pessoas precisam se sentir protagonistas do processo de aprendizagem. Então, não só terem aquele professor, aqui ele coloca como professor porque nós tiramos essa fonte aqui de um meio que não é espírita e ainda não tem essa questão da linguagem adaptada como facilitador, mediador, mas de fato um professor. Não precisa ver no facilitador alguém como sendo a fonte do conhecimento, porque de fato nós não somos. Então ele precisa ver no facilitador alguém que media as relações que ali estão, mas ele precisa se sentir autodirigido. De que se ele tiver dúvida num assunto, ele tem condições de correr atrás e ler um pouco mais. De que, por exemplo, a dinâmica dentro do ambiente de estudo, ela de alguma maneira respeita as individualidades e que as sugestões são bem acolhidas. Então o adulto precisa sentir que ele faz parte daquela construção, que ele não é um sujeito ali passivo, que recebe tudo sem fazer nenhuma ponderação, sem que a sua opinião reflita, mesmo na sistemática. É certo que se as pessoas tiverem ideias muito divergentes com relação à própria dinâmica de como funciona, com relação a aspectos básicos, como por exemplo, o tempo de duração da reunião, ou a forma como as pessoas se sentam, ou os materiais que podem ser trazidos, a gente pode chegar a uma situação de desordem. Não é isso. O facilitador ele tem os seus limitadores, ele tem, por exemplo, imposições do horário em que o estudo pode funcionar, pela própria casa espírita. Mas outras situações mais da dinâmica do grupo são plenamente flexibilizáveis, como, por exemplo, os materiais, como eles são apresentados, como eles são discutidos. A própria alternância de dinâmica é muito desejável. Alguns preferem alguns encontros que tenham uma questão mais expositiva com fotos, com músicas, com um trecho de filme. Outros preferem uma discussão em grupo. Outros preferem discussão em grupos menores e depois voltar para o todo. Isso nós não vamos entrar nesse momento. Mas é saber que é preciso ouvir as pessoas para que eles se sintam também autodirigidos, que eles podem cooperar com o que existe ali no grupo e ter condições de conduzir a sua própria aprendizagem. Vamos para o último ponto. As diferenças individuais entre as pessoas crescem com a idade. Então, a educação de adultos deve considerar as diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo de aprendizagem. Isso para a doutrina espírita é muito importante, até porque quando nós falamos de educação de adultos, nós recebemos desde aquele jovem que já saiu da mocidade ou da juventude, até aquelas pessoas de idade mais avançada. Como conciliar todas essas pessoas? Primeiro é preciso entender que elas têm bagagens diferentes e quanto mais o tempo passa, mais elas vão ter diferenças entre si de aprendizagem, com relação a ritmo, tempo, enfim, preferências em geral. É preciso então que nós estejamos atentos a essas diferenças e saibamos conciliar, pensando inclusive que, por exemplo, eu tive uma turma, por exemplo, de estudo sistematizado que preferiu uma determinada dinâmica. Gostavam muito, por exemplo, de fazer leituras pequenas e daí comentários. Pode ser que essa técnica não funcione no momento seguinte. Pode ser que uma turma me demandava mais tempo, por exemplo, depois das reuniões para conversas.
Outra já não tem essa necessidade. Alguns gostam mais de apresentar dúvidas, outra turma vai trazer mais subsídios, os próprios colegas. Então é preciso saber que não existe um gabarito. Mesmo o mesmo facilitador na mesma casa espírita, ele vai precisar às vezes de abordagens muito diferentes com base no perfil das pessoas que ali estão, que já têm a sua bagagem própria e, consequentemente, vai refletir nas suas necessidades. Bom, esses pontos são os primeiros, mas a gente traz aqui ainda uma outra citação que pode ser bastante esclarecedora para nós. Ela está lá no livro Dinâmica de Grupo, Teorias e Sistemas, no capítulo 3. O autor é Agostinho Minicucci. E ele diz o seguinte: a necessidade de aprender com os demais, de partilhar com os outros nossas ideias, sentimentos, de conseguir melhor entrosamento com as pessoas e com o mundo que nos rodeia, é o que motiva a formação do chamado grupo de aprendizagem. Esse grupo de aprendizagem é o que nós queremos construir, então, no estudo coletivo da doutrina. Se fosse para as pessoas aprenderem sozinhas ou tirarem suas conclusões individuais, elas nem precisariam estar nos nossos grupos, né? Bastaria que fossem alfabetizadas. Mas o grupo de aprendizagem ele é algo muito distinto. E eu faço até aqui um gancho com aquela questão dos objetivos do estudo sistematizado, que não é apenas estudar a doutrina, não é apenas divulgar a doutrina, é também vivenciar a doutrina espírita. Então esse grupo de aprendizagem, que precisa ser construído com base no respeito, com base no diálogo, ele vai ser sim algo coletivo, que as pessoas vão somar e o facilitador tem aí um papel muito importante. A soma dessas individualidades fará então com que esse grupo de aprendizagem amadureça. E algo muito interessante da gente considerar é que aquele participante que está vindo para nós, falei lá no início, né? Como atender às suas necessidades. Muitas vezes ele chega com demandas extremamente sérias e graves. Então não sabemos, mas muitas vezes é uma pessoa que passa por rejeição na família, no trabalho, na escola, é alguém que passa por dificuldades financeiras gravíssimas, que está com uma doença muito grave ou de alguém na família, tantas vezes em depressão, até mesmo cogitando o suicídio. Então, às vezes, o que a pessoa traz ali de frente, uma postura às vezes mais fechada, carrancuda, ou uma postura que poderia ser interpretada com base, né, numa outra ótica, num outro ponto de vista, uma falta de educação, nada mais é do que um sintoma, né, de que uma amostra de que aquela pessoa não está bem. E cabe ao facilitador todo esse trabalho de acolhimento, de receber, para que as pessoas façam parte do grupo e ali, pouco a pouco, possam solucionar esses seus problemas. Então nós não teremos a solução para tudo e não precisamos ter essa presunção. Mas o grupo e os conhecimentos que aquela pessoa vai poder usufruir daquele estudo coletivo é que podem sim ser a chave para solucionar vários problemas que a própria pessoa vai solucionar. Então, esse é o papel importantíssimo do facilitador. E vem aqui alguns questionamentos para nós. Você já se colocou no lugar daquele participante que às vezes chega ali e está tímido ou está, né, no seu cantinho ali não participando? O que será que ele espera? Você tem paciência com os frequentadores, com os participantes? Você espera que eles tenham o seu próprio tempo, né, e não simplesmente jogar a sua própria expectativa, que às vezes é chegar ao estudo tendo lido o material, ter uma vasta leitura de toda a doutrina espírita, de toda a literatura espírita. Você tem paciência com ele, então, no momento em que chega no nosso estudo? Então esses são alguns questionamentos para que a gente comece a pensar e ver aquele nosso participante como o próximo, né? O próximo do qual Jesus falava, aquele a quem nós devemos dedicar ali todos os nossos cuidados, toda a nossa atenção. Não somos, então, melhores nem piores, mas esse é um papel que nós podemos ocupar, não de professor, mas desse facilitador para que as relações se estabeleçam e as pessoas possam tirar o melhor proveito possível daquele estudo. No próximo vídeo nós vamos falar então sobre o facilitador. Se você gostou, teve dúvidas ou sugestões do que nós podemos refletir mais sobre os participantes, deixe aqui no nosso canal os comentários para nós. A gente vai fazer toda a questão em responder e utilizá-los para os próximos vídeos. Eu agradeço então pela sua atenção e vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá!